Meus pais me levaram para uma viagem dos sonhos. E nunca mais voltaram. Me deixaram sozinha num país estranho, com nada além de um bilhete que dizia: "Você tem 17 anos, já tem idade para se virar." Eu sou a Nathalie. Tinha 17 anos quando meus pais me levaram para a Grécia. Eles falaram que ia ser uma viagem para recomeçar. Eu tava com vários problemas, tirando nota baixa em matemática, brigando com meninas na escola, faltando aula. Minha mãe falava pros outros que eu era só uma adolescente difícil. Meu pai, ele mal falava. Sempre foi assim. Mas quando eles me apareceram com 2 passagens e disseram que ia ser só a gente 3 sem meus irmãos, sem trabalho, sem celular tocando, eu quis acreditar que era de verdade. Que talvez, só talvez, eles estavam tentando. Nos primeiros dias, foi meio estranho, mas tinha esperança. A gente tomou sorvete perto do mar, visitou umas ruínas que eu nem ligava muito, tirou fotos sorrindo para postar no Facebook. Minha mãe até segurou minha mão enquanto a gente esperava a balsa para Santorini. Lembro que pensei, talvez seja isso. Talvez a gente esteja mesmo recomeçando. Na manhã em que tudo mudou, era o dia de voltar para os Estados Unidos. A gente tomou café da manhã juntos no hotel. Minha mãe passou aquele batom coral que ela só usava em dias especiais. Meu pai tomou o café preto dele, como sempre, lendo o jornal sem nem virar a página. Aí, pouco antes da gente sair do quarto, minha mãe virou para mim e disse: "Vamos ali na rua comprar umas lembrancinhas." Voltamos em 15 minutos. Eu só fiz que sim com a cabeça, nem olhei direito, tava no celular respondendo minha melhor amiga, que queria saber como tava indo a viagem de união familiar forçada. 1 hora passou. Depois 2. Depois 4. Perguntei pros funcionários do hotel se tinham visto meus pais. O recepcionista fez uma cara estranha e disse: "Ah, o casal do quarto 302? Eles fizeram o check-out hoje de manhã." O cartão do quarto não funcionava mais. Corri pra lá, mas o quarto estava vazio. Minha mala tinha sumido. Meu passaporte também. Até minha mochila, como se eu nunca tivesse estado ali. Tentei ligar pros 2, mas ia direto pra caixa postal. As mensagens não chegavam. Comecei a entrar em pânico. Andava de um lado pro outro na calçada, chorando, ligando sem parar. Um estranho parou e perguntou se eu estava bem. Eu não estava. No dia seguinte, fui para a embaixada dos Estados Unidos, desesperada, sem ter dormido. Uma mulher de blazer azul marinho e coque bem preso me atendeu. Ela ouviu tudo com atenção, digitou umas coisas no computador, e depois de um silêncio longo, virou para mim e disse: "Seu voo de volta foi cancelado. Seu nome não tá mais no seguro de saúde deles. Nem como contato de emergência. Sinto muito." Foi como levar um soco. Um frio no estômago. Uma tontura. Eles não só me esqueceram. Eles me apagaram da vida deles. Não me deixaram para trás, me deixaram de fora. Naquela noite, voltei pro saguão do hotel. Fiquei esperando. Vai que, sei lá, eles tinham deixado um bilhete, uma mensagem, qualquer coisa. A única coisa que encontrei foi no bolso da minha jaqueta jeans. Um bilhetinho dobrado. A letra era da minha mãe. "Você tem 17 anos agora. Velho o suficiente para sobreviver." Só isso. Nenhum pedido de desculpa. Nenhuma explicação. Só uma frase que cortou meu coração. Me enrolei atrás de uns arbustos perto de uma padaria e chorei até não conseguir mais respirar. Eu não sabia como voltar para casa. Nem se eu ainda tinha uma casa. Tocava uma música num café ali perto, parecia que tinha um casamento acontecendo. Gente rindo, brindando. Uma família que ainda se amava. Lembro de segurar meu celular com força e olhar para a última foto que a gente tirou juntos. Meus pais sorrindo debaixo de uma coluna de mármore. E eu, bem no meio deles. A gente parecia uma família. Mas as rachaduras, sempre estiveram lá. Eu só não tinha percebido. Só fui ver muito tempo depois. Lembro de uns flashes da semana antes da viagem. Meu pai sentado na varanda, segurando um envelope branco. Parecia oficial.
Tinha um carimbo vermelho escrito aviso final. Minha mãe andava de um lado pro outro na cozinha, falando baixo, mas alto demais para ser só um sussurro qualquer. E teve uma noite em que eles acharam que eu tava dormindo. Mas eu ouvi. Não podemos levá-la com a gente, minha mãe disse. Ela vai estragar tudo. Ela nem é mais uma criança. Tá por um fio. E aí meu pai respondeu, e a gente também tá? Naquela hora, eu quis acreditar que era só desabafo. Estresse. Só uma fase ruim. Mas agora, sentada sozinha num país onde ninguém sabe meu nome, eu entendi. Eles planejaram tudo. Não foi esquecimento. Foi escolha. Eles me apagaram da vida deles. Nas primeiras noites eu nem dormia de verdade. Acampei atrás de uma padaria, mais longe do centro da cidade. Tinha uma lixeira de metal que esquentava um pouco, o suficiente para cortar o frio do vento. Eu me encolhia, com a jaqueta fechada até o queixo, os braços apertando minha barriga, ouvindo os sons das entregas de manhã cedo, garrafas tilintando, caixas caindo, homens gritando em uma língua que eu quase não entendia. Eu ficava contando minha respiração, só para não começar a chorar. Na terceira manhã, fui pega tentando roubar um pãozinho que estava esfriando numa bandeja, ali perto da porta dos fundos. Meus dedos estavam dormentes, minha boca seca. Eu nem ouvi os passos atrás de mim, até alguém segurar meu pulso. Fiquei congelada. Os olhos arregalados, achando que era o fim. Que ia dar problema. Polícia. Deportação. Mas não. Era uma mulher. Ela me olhou. Tinha o cabelo grisalho preso num coque meio solto, farinha no avental, e uns olhos tão afiados que pareciam ver tudo. Ela não gritou. Não brigou. Só disse: se tá com fome, trabalha. O nome dela era Lúcia. Tinha 68 anos. Tocava a padaria sozinha e morava no apartamento em cima dela fazia mais de 30 anos. Ela me deixava lavar louça nos fundos. Esfregar o chão, carregar sacos de farinha que eu mal conseguia levantar. Naquela primeira noite, ela me deu um cobertor dobrado e apontou para um catre no depósito. Não falou nada. Sem perguntas, sem explicação. Não era uma cama de verdade. Não era quentinho. Mas era seguro. E naquele momento, seguro era tudo o que eu precisava. Lúcia nunca perguntou da minha família. Nem precisava. Acho que ela já sabia. Os dias viraram semanas. Aprendi um pouco de grego, só o suficiente para entender os comandos básicos: lavar, esfregar, mais farinha. Eu copiava os movimentos dela quando ela sovava a massa. Prestava atenção nos olhos dela quando ela mudava a temperatura do forno sem nem olhar pro botão. Às vezes ela falava comigo. Sempre baixinho. Normalmente à noite, enquanto a gente limpava o balcão. Teve uma noite, a gente estava moldando os pães. Ela olhou para as minhas mãos e disse: minha filha tinha mãos assim também. Sempre cheiravam a fermento. Sempre curiosa demais pro próprio bem. Eu não perguntei o que aconteceu com a filha dela. E ela nunca mais tocou no assunto. Mas, depois daquela noite, ela começou a guardar os pães que saíam tortos, feios demais para vender. Deixava eles embrulhados em papel pardo do lado do meu catre. Como se fosse um ritual. Como se ela soubesse que carinho para alguém como eu precisava vir assim, em pequenos gestos silenciosos. Um dia, achei um laptop quebrado jogado atrás de uma lixeira. Passei horas tentando arrumar com umas peças emprestadas de uma oficina ali perto. Sozinha, aprendi a me conectar num Wi-Fi público. Me inscrevi num curso online de ensino médio. Estudava ali perto da porta dos fundos, do lado de uma geladeira que fazia um barulho alto demais. Fazia lição de álgebra enquanto o cheiro de canela e gergelim torrado enchia o ar. Toda vez que eu recebia a nota de uma prova, sussurrava a pontuação bem baixinho, como se fosse uma oração. Guardei a jaqueta que eu estava usando no dia em que meus pais me deixaram. Não porque eu queria, mas porque o bilhete ainda estava no bolso. Aquele com as palavras: você tem 17 anos, idade suficiente para sobreviver. De vez em quando, eu pegava o bilhete, desdobrava ele, só para me lembrar que eu ainda estava aqui.
Que eu tava sobrevivendo. Que aquelas palavras não tinham me destruído. Mas, no fundo, eu não tinha certeza de quem eu era sem eles. Eu não era mais filha. Não era mais estudante. Nem cidadã, para falar a verdade. Só uma garota lavando pratos num país onde ninguém sabia meu nome. E ainda assim, de algum jeito, eu tava viva. A primeira vez que ganhei dinheiro que não cheirava a fermento nem suor foi por causa de uma coisa que eu mal entendia. Era uma empresa de transporte grega. Li sobre ela num jornal de negócios todo amassado que alguém tinha deixado numa mesa de café. Falava sobre um plano de reestruturação. Arrisquei. Peguei os 200 euros que eu tava juntando para comprar um sapato novo, e investi. Em 2 semanas, triplicou. Foi aí que alguma coisa mudou. Não no mundo, mas dentro de mim. Eu não tava só sobrevivendo mais. Tava começando a me movimentar. Uma noite, Lúcia me viu com o laptop aberto e várias planilhas na tela, no quartinho dos fundos. Tá brincando de contador agora? Ela perguntou, rindo. Dei de ombros. Só por curiosidade. Mas a verdade é que eu tava fazendo mais do que isso. Eu tava obcecada. Devorava tudo quanto era conteúdo grátis que achava na internet. Assistia palestras no YouTube com legenda. Lia fóruns de negócios. Achei um PDF meio duvidoso com os ensaios do Warren Buffett. Li 3 vezes em uma semana. Fazia anotações nas margens de recibos velhos, de papelão de caixa, do que aparecesse. Meu caderno era o que eu conseguia salvar do lixo. A voz dele virou minha trilha sonora enquanto eu lavava panela ou abria massa na bancada. Comecei a arriscar mais. Alguns investimentos deram errado. Outros, multiplicaram por 20. Tive clientes em 22 países. Consegui investidores. Registrei uma empresa de consultoria com um nome traduzido. Nada demais, só o suficiente para parecer séria. Profissional. A notícia foi se espalhando. Comecei a ajudar fornecedores locais a organizar melhor suas entregas, dei conselhos para viajantes sobre investimentos digitais. Até criei um curso rápido para outros jovens sem documentos que queriam ganhar dinheiro online. Lúcia nunca me perguntou o quanto eu estava ganhando. Mas ela via as mudanças. O celular novo que comprei para ela no Natal. A máquina de café expresso que instalei na padaria, sem avisar. A conta de gás que paguei no mês em que ela esqueceu. Sem dizer nada, numa tarde, ela me olhou e soltou. Você anda diferente agora. Parece menos com medo, como se não estivesse esperando o mundo cair na sua cabeça. Eu ri. Mas ela estava certa. Comecei a mandar dinheiro para abrigos de jovens nos Estados Unidos. Doações anônimas, sempre. Principalmente para programas na Flórida. Dizia para mim mesma que era só para ajudar, para retribuir. Mas no fundo, acho que parte de mim queria que eles soubessem. Que se perguntassem quem estava ajudando essas meninas do jeito que eles não ajudaram. Nunca postei sobre o meu trabalho. Nunca contei meu nome completo para ninguém. Não queria fama. Eu queria liberdade. Paz. Uma vida que não precisasse ficar se explicando pra gente que já tinha me descartado. Mas mesmo com todo o progresso, com o dinheiro dos clientes e com aquela sensação esquisita de ser levada a sério, eu ainda carregava a menina da padaria dentro de mim. Ela estava quieta agora, mas não tinha ido embora. Aparecia nas dúvidas. Nas noites em claro antes de decisões grandes. No jeito como meu corpo ainda se encolhia quando alguém falava mais alto de repente. Eu não estava curada. Eu estava construindo. E o negócio de construir tudo do zero, das cinzas, é que você lembra de cada tijolo que colocou. De cada cicatriz que ele cobre. De cada rachadura que você teve que tampar com as próprias mãos. Então, quando o passado voltou a bater na porta quando vi aquele endereço aparecer numa lista de casas indo para leilão por falta de pagamento, eu não pensei 2 vezes. Comprei uma passagem só de ida para casa. Foi a Lúcia que viu primeiro. Ela estava sentada na mesa da cozinha, com os óculos de leitura no nariz, tomando café e folheando os jornais internacionais velhos que alguém tinha deixado na padaria. Ela nem olhou para mim.
Só empurrou o jornal na minha direção e apontou para um quadradinho preto no canto da página. Você reconhece esse endereço? Eu olhei. A rua. A cidade. O CEP. Sabia todos de cor. Memorizei aquela caixa de correio quando era criança. A porta da frente que rangia. A rachadura no chão da garagem que a gente não podia pisar. Era a casa dos meus pais. Na Flórida. Aquela que eles compraram depois que me deixaram. Aquela que viviam postando nas redes como sendo um novo começo. Agora estava indo para leilão. Sentei na cadeira e soltei um suspiro que nem sabia que estava segurando. Tem um momento em que o universo te devolve exatamente aquilo que um dia arrancou de você. Não parece vitória de cara. Parece silêncio. Como a água parada antes de vir a tempestade. Não contei para Lúcia o que eu estava pensando. Nem precisava. Ela sabia. A gente voou para Flórida como se fosse uma viagem de negócios. Usei meu nome da empresa, minha identidade comercial. Tudo certinho. Limpo. Sem rastro. O leilão aconteceu no estacionamento, debaixo de um sol forte, na frente de um prédio da prefeitura. A galera parecia saída de um filme típico da Flórida, homens mais velhos com camisetas polo coloridas, investidores com tablets nas mãos, e casais aposentados abanando o rosto com panfletos. Ninguém olhou para mim 2 vezes. Lúcia estava do meu lado, segurando o cartão de lances. Sussurrei os números no ouvido dela e ela levantou o cartão com calma, como se já tivesse feito isso 1000 vezes. Sem emoção. Só negócios. O preço subiu mais rápido do que a gente esperava. Tinha outra pessoa interessada na casa também. Um cara de calça caque e sapato de couro, que olhou pra gente de lado, como se a gente não tivesse nada pra fazer ali. Lúcia nem piscou. Quando o último lance foi aceito e o martelo bateu na madeira, a voz do leiloeiro ecoou. Vendido ao lance 173. Lúcia abaixou o cartão, devagar. A gente não comemorou, nem se olhou. Só ficou ali parada enquanto o leilão continuava, e eu deixei a realidade me acertar. A casa era minha. A sala deles. A geladeira. O quarto principal com a janela virada para a rua. Cada pedacinho da vida que eles tentaram construir sem mim, agora estava no meu nome. Eu não estava com raiva. Também não estava me sentindo vitoriosa. O que eu senti era outra coisa. Mais fria. Mais clara. Controle. Uma semana depois, eles receberam o aviso. Correio registrado, cheio de palavras formais. Tinha 30 dias. Aposto que olharam aquele papel sem acreditar. Sem ideia de quem tinha comprado a casa. Sem saber que a garota que eles largaram com 17 anos, tinha acabado de assinar a escritura do lugar que eles chamavam de A Futuro. E eu ainda não tinha terminado. Eles pediram uma reunião. O advogado deles entrou em contato com a Lúcia achando que ela era a nova dona da casa. Disseram que meus pais queriam negociar, conversar com quem comprou. Eu aceitei. A reunião foi marcada num escritório pequeno de imóveis, fora do centro. Um lugar neutro. Privado. Cheguei 10 minutos antes. Tava arrumada, cabelo preso, óculos escuros. Não para esconder. Mas para ninguém ler meu rosto. Eles chegaram 2 minutos atrasados. Minha mãe entrou primeiro, de cardigan bege e óculos escuros grandes, daquele tipo que tentam fazer você parecer no controle, mesmo quando tá perdida. Você parecia frágil. Meu pai veio logo atrás, segurando uma pasta de couro velha contra o peito, como se isso fosse protegê-lo. Eles não me reconheceram, pelo menos não de cara. Sentaram do outro lado da mesa, fizeram que sim com a cabeça, bem sérios, e ficaram esperando. Eu não falei nada. Só estendi a mão devagar e tirei os óculos escuros. O rosto da minha mãe perdeu a cor. A boca dela se abriu, como se quisesse falar, mas não conseguisse. Meu pai piscou 2 vezes, e abaixou a cabeça. O silêncio ficou no ar, fino e afiado como lâmina. Vocês me deixaram, eu disse. Num país estranho. Sem dinheiro. Sem documento. Sem nem dizer tchau. A mão da minha mãe tremeu.
A gente achou que você ia nos odiar menos se a gente simplesmente sumisse, ela falou, quase num sussurro. Por um instante, eu vi alguma coisa real nos olhos dela. Não era arrependimento. Talvez medo. Talvez até vergonha. Mas logo ela ficou dura de novo. Como sempre. Você era impossível de conviver. Sempre dramática, sempre brigando. A gente tava se afogando. E você puxando a gente pra baixo. Eu fiz que sim com a cabeça, bem devagar. Vocês deviam ser meu bote salva-vidas, falei. Não quem joga os outros no mar. Meu pai ainda não tinha me olhado nos olhos. Fala alguma coisa, pedi. Olha pra mim e me diz que isso não foi escolha sua. Ele abriu a boca, fechou de novo. As mãos apertaram a pasta com força. Sua mãe achou que... Eu não quero saber o que ela achou, interrompi. Ele encolheu os ombros. Você nem tentou impedi-la, falei. Você deixou ela me apagar. Quando ele finalmente falou, a voz saiu seca, quebrada. Eu achei que você não ia sobreviver. Me levantei. Firme. Tranquila. Pois é. Mas eu sobrevivi. E agora a casa onde vocês moram é minha. Minha mãe piscou devagar. Você tá blefando. Eu deslizei o papel da escritura assinado até o centro da mesa. A mão dela ficou parada, tremendo, bem em cima. Foi aí que a Lúcia entrou pelo corredor. Tava com a prancheta na mão, o rosto sério, sem expressão. Ela fez um aceno para eles. Profissional. Fria. Vamos precisar das chaves em 30 dias, disse a Lúcia. Vocês vão receber o cronograma oficial da mudança amanhã. Minha mãe olhou pra gente como se estivesse saindo de um pesadelo. Vocês não podem fazer isso. Somos seus pais. Olhei direto pra ela. Não. Vocês eram meus pais. E fizeram a escolha de vocês. Ela começou a chorar. Mas não eram lágrimas de verdade, pelo menos não no começo. Era aquela encenação que ela sempre usava quando a situação saía do controle. O papel de mãe frágil e machucada. Mas eu fiquei parada, sem cair nisso. Lúcia colocou um envelope pequeno na frente dela. Essas são as instruções legais, falou. A gente sugere que você leia com atenção. Meu pai continuava calado. O olhar dele estava vazio agora, perdido. Mas eu não sentia pena. Aquilo já tinha passado. Me virei para ir embora. Espera. Minha mãe disse. Por que agora? Depois de tantos anos? Parei na porta. Eu precisava ver o rosto deles naquele momento. Quando entendessem. Eu não queria que eles voltassem. Eu só queria que eles soubessem que eu voltei. E então fui embora. Depois, eles postaram coisas sobre mim na internet. Disseram que eu era mentirosa. Que alguém tinha lavado meu cérebro. Que eu apareci do nada, fria e vingativa, e roubei a casa deles. Eu não respondi. Lúcia perguntou se eu tinha visto. Tinha. Deixa eles falarem, eu disse. Tô ocupada demais construindo uma coisa de verdade. A gente reformou a casa em 4 meses. A pintura amarela ganhou cor nova. O piso rachado da cozinha foi trocado por laminado de carvalho clarinho. Tiramos aquelas placas com frases tipo Viva, Ria, Ame-a e colocamos estantes com livros, fotos emolduradas, cobertores macios dobrados nas cadeiras. Transformamos o quarto principal em um dormitório. 2 beliches, colchões novinhos, travesseiros com cheiro de lavanda, um cofre para cada garota guardar suas coisas. Lúcia chamou o lugar de a segunda porta. Porque para algumas pessoas, a primeira nunca abre. Ela voltou a dar aula de panificação, toda quarta-feira. As alunas eram meninas como eu, novas demais para ficarem sozinhas, mas velhas demais para serem responsabilidade de alguém. Ela ensinava como sovar a massa, a confiar nas próprias mãos, a errar, sem desistir. Na primavera, a gente fez a primeira casa aberta. 6 meninas apareceram. Na primeira semana, 2 quase não falaram. Uma nem olhava no olho. Outra chorou quando a gente deu um par de meias limpas.
Lúcia só sorriu e disse: Deixe elas respirarem, o resto vem depois. Naquela noite, eu estava no que antes era o quintal dos meus pais. O ar tinha cheiro de açúcar assando e sabonete de limão. A luz da varanda era suave, dourada. Lá dentro, alguém tinha colocado música num celular com o som todo estourado. Risadas vinham pelas janelas. Risadas de verdade. Altas. Sem medo. Lúcia veio até mim com uma caneca de chá na mão. Ainda sente que não tem um lar? Ela perguntou. Olhei em volta. Tinha luz em todas as janelas. Sapatos perto da porta. Uma menina escovando o cabelo no espelho do corredor. Outra dormindo no sofá, encolhidinha. E eu soube, ali na hora. Isso aqui não é só uma casa, eu falei. É o lugar onde todo mundo começa de novo. E se você acha que tudo isso já é loucura, espera só pra ouvir o que eu disse quando eles me imploraram por piedade. Se inscreve, ativa o sininho, e vem comigo nessa história de traição, sobrevivência, e um retorno que eles nunca esperavam.